E são coisas que os nossos olhos estão percebendo. Então, aí quando alguém vem falar e existe a testificação que você está sentindo e visualizando que a situação é real, então isso afeta muito mais. Então, imagina alguém que a sua vida toda foi marcada, por exemplo, por perdas. Certo. Desde pequeno, perdas, as coisas que gostava de fazer, perdeu os bonecos, os brinquedos, perdeu. Depois perdeu a questão da infância, perdeu a ingenuidade, ou seja, perdeu pai, mãe, perdeu o avô que amava, depois perdeu a escola, os amigos da escola, enfim, perdas e perdas e perdas. Então, quando chega com 20 e poucos anos de idade, a pessoa já tem uma perspectiva completamente negativa de todas as coisas. Né? Então, quando você fala para a pessoa assim, não, você é um vencedor, você é eleito, é escolhido pelo Senhor, Deus tem planos e projetos para a sua vida. Você está doido. Né? Tipo, a testificação que eu tenho da minha vida está aqui, 20 e poucos anos, ou 30, ou 40, ou até pessoas já com 50 anos, sempre marcado por perdas. Né? Quer dizer, perdeu o casamento, perdeu a empresa faliu, perdeu o emprego, não para emprego nenhum, perdeu a própria identidade, entende? Então, assim, essa é uma realidade que nós temos que entender, que isso muitas vezes leva as pessoas a tomar decisões e fazer escolhas, muitas vezes escolhas completamente erradas, apenas para tentar satisfazer aquela área de fracasso, ou suprir aquela área de fracasso, né? Então, ou outras áreas, né? Então, por exemplo, a questão dos pobres de espírito, qual é vamos dizer, a consequência quando a pessoa não busca isso na sua vida? A consequência é se tornar, muitas vezes, a pessoa orgulhosa, né? Porque ela vai se assentar no trono, não é? Então, ela vai determinar o que é melhor para a vida dela, ou seja, ela vai tomar as decisões, vai pedir para Deus abençoar, entendeu? Decide, o Senhor abençoa agora a minha decisão, não é? Entendi. Então, assim... Se der errado, a culpa é de Deus também. Isso, afinal de contas, ele não disse que é o Todo-Poderoso, ele devia ter, né? Então, assim, Deus é o servo, né? Então, a tendência natural das pessoas, então, se assentarem no trono e elas tomarem suas decisões, suas escolhas, né? E você sabe que uma das coisas mais difíceis, aqui fazendo um parênteses até, que eu percebo, é que, pelo menos os casos dos grupos que a gente tem trabalhado e os atendimentos até individuais, como a gente tem lidado com essa questão do orgulho. Até as pessoas assim, enfermas, extremamente doentes, elas são orgulhosas, elas querem que você atenda no horário que elas podem, elas querem que seja o fulano ou a fulana que atenda, né? Não, tem que ser naquele horário, tem que ser daquela forma. Então, assim, e se você não faz, né? Então, assim, não, eu vou direto no pastor Márcio, vou falar com o pastor Márcio, vou não sei aonde, vai no outro e vai no outro. E como se essas coisas pudessem, ou seja, mover a mão de Deus para Deus fazer o jeito que a pessoa quer. Entende? Então, e são pessoas arrogantes muitas vezes, sabe? Eu não estou generalizando, não, mas eu estou dizendo que são muitas vezes as pessoas assim, elas ligam para lá, sabe? Mas até agora não me chamaram, por que não me chamaram? Que não sei o quê, a pessoa que eu conheço já foi chamada, por que eu não fui? Porque, tu sabe? Então, essas coisas assim, não, eu quero ser atendido dessa forma, eu quero que a minha família toda seja, ou... É uma coisa, é isso que você vê assim, aquela coisa cheia de orgulho, de autossuficiência, pessoas arrogantes, sabe, pedantes, extremamente difícil de você lidar. Então a gente vê, claro, que existe raiz que provoca tudo isso, a gente vê que a pessoa é super enferma, mas na realidade eu acho que uma das coisas principais é a gente entender que nós precisamos da graça do Senhor, precisamos da sua misericórdia sobre nós, entender que quem vai fazer a obra é o Senhor, não é o homem, não é a expectativa não é em nós ou em qualquer outro ministério, mas é aquilo que Deus quer fazer, não é da forma que Ele quer fazer. E eu percebo muito como que Deus, o Senhor Jesus, tratou e lidou com a mulher, por exemplo, a Ciro Fenícia. A Ciro Fenícia, o Senhor, assim, de uma certa forma, não deu atenção porque ela fez, de certa forma, sabe, virou as costas para ela,
né, a ponto até dela reconhecer que os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Né? E aí o Senhor percebeu que ela desceu no nível mais baixo, né? E o Senhor disse, olha, a tua fé te salvou. Né? Ou seja, ela se humilhou e o Senhor pôde então dizer, olha, pode ir que a tua filha já está curada. Né? Então, ou seja, Deus tratou daquela mulher para quê? Para que a sua filha fosse curada. Né? E isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes os pais estão sendo os grandes impedidores, os estorvos para que muitas vezes os filhos sejam abençoados. Olha. Né? Por quê? Porque o orgulho daquela mulher estava trazendo enfermidade para a vida da sua filha. Né? E muitas vezes os pais não percebem isso. Né? Tem essas mães superpoderosas, sabe? Essas que mandam em casa, dominam o marido, dominam os filhos, que tem que dizer o que faz, o que não faz. E muitas vezes são elas e eles, os homens também, que trazem enfermidade para os filhos. Né? Por quê? Porque os pais são o quê? São os valentes dos filhos. Né? E se o valente for atado em uma área, automaticamente o inimigo tem acesso aos filhos. Né? Porque os pais são os valentes dos filhos. E quando os pais são dominados em certas áreas da sua vida, automaticamente está o quê? Permitindo que os filhos sejam assolados pelas trevas. Né? Eu quero só divulgar de novo o telefone 3253-3320, 3253-3320. Você pode ligar agora, conversar conosco. O senhor falando, pastor, eu fiquei pensando, às vezes esses atrasos, essas coisas não acontecerem no tempo e modo que nós queremos, já é uma forma de Deus tratar. Claro. Então você vai lá para querer ser trabalhado, transformado, né? Pense bem que Deus, Ele é um Deus que está cuidando de todos os detalhes. E às vezes o fato de você até não ser atendido naquele momento que você quer é uma forma de Deus já estar trabalhando, porque Deus trabalha no silêncio também. Deus, Ele é multiforme para trabalhar. E às vezes a gente começa a se perder, você está lá para ser tratado e aí você começa a ter atitudes as quais você precisa ser trabalhado. Exatamente. E isso você vai minando aquele processo que Deus vai fazendo na sua vida, né? E tem que saber esperar, não. Uma vez a senhora estava no corredor lá, aguardando alguém para atender. Aí eu estava entrando na sala e foi atrás de mim. Aí falou assim, está demorando o meu atendimento aqui. Eu falei, em primeiro lugar, a moça está atendendo outra pessoa na sala. Em segundo lugar, Deus já está trabalhando com a senhora. Ela falou, por quê? Na ansiedade da senhora. Eu falei, só senta lá e fica quietinho, que Deus está trabalhando, porque a senhora está ansiosa. Então já está começando, antes de só ser atendida, já está começando a trabalhar com a senhora. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu falei, sentou. Aí ficou lá quietinha. Não é? Porque... É verdade. Igual você falou, e Deus já começa a trabalhar com essas pessoas. Claro. E elas chegam e acham que só tem elas para ser atendidas. Né? E é muita gente para atender, não é pouca gente, é muita gente. E cada caso é muito específico, né, Com pastor? certeza, depois que você fecha a porta ali, você não sabe o que vai acontecer. Com certeza. Né? Então, do mesmo jeito que a gente mede os outros, nós vamos ser medidos também. Isso mesmo. Isso é algo muito sério. Por isso que nós que trabalhamos na área de cura interior, temos que ter a característica do próximo agora, que é os mansos. Né? Nós temos que ser mansos. É verdade. Não é? É verdade. E a mansidão que vai levar a gente a ajudar essas pessoas. Vamos falar então do próximo, então, pastor? O senhor falou? Os mansos. Os mansos. Ah, ele falou os mansos. Aí eu tô assim, falando dos mansos. Eu tô aqui, ele tá falando dos mansos. Você se perder. E eu tô aqui nos que choram. Também, né? Depois também. Os que Depois. choram. Dos que choram, eu tô assim, então vamos falar. Por isso Aqui. que ele falou dos mansos. E a gente até comentou essa semana, falando aí de mansidão. Às vezes as pessoas confundem mansidão com ser bobo. Ou falar mansinho. Não tem nada a Eu ver. posso ser mansa e ser firme. Claro. É lógico. Não posso? Eu posso ser mansa e ser uma pessoa determinada, falar não e ser manso. Exatamente. Às vezes a pessoa confunde muito com a sua postura externa. E Jesus era manso, mas nem por isso ele pegou o azorrague lá com e certeza. se indignou, não é, com os vendilhões do templo. Nem por isso Jesus ele rejeitava os hipócritas,
Nem por isso o Senhor Jesus ele não confrontava os senhores da lei, chamando eles de sepulcro caiado. Então, assim, quando era necessário ser duro, ele era duro, mas sem perder a perspectiva do amor. Então, eu vejo essa realidade. Né? Eu posso ser manso, Moisés. Considerado o homem mais manso e deu uma pancada na rocha. Exato. Entendeu? Então, é essa questão que a gente tem que entender, que a mansidão não tem nada a ver com falar assim, sabe? Mansinho. Não tem nada a ver. Né? Agora, eu vejo assim, às vezes as pessoas dizem assim, pastor, nossa, mas eu fico irado, sabe, parece que o meu esposo não anda, não rompe, ele é devagar demais e dá aqueles atributos todos, né? Um banana, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Então, assim, ó, quando vem para mim falar assim, olha, minha irmã, eu só vejo assim, você ama? Eu amo. Então já que você o ama, entenda que Deus usa o teu marido para poder tratar com você com a sua ansiedade, né? E muitas vezes a sua forma agitada, né, acaba trazendo danos aí no relacionamento, ou vice-versa também, né? Então, assim, Deus sempre traz pessoas um complemento ao outro, né? Sempre um complemento. Um às vezes é mais agitado e o outro um pouco mais manso, e isso é importante, né? Isso é importante, porque nós precisamos desse equilíbrio, né, nos nossos relacionamentos. Então isso é muito bom, quando alguém está já afoito e vou fazer isso, vou fazer o que o outro chega assim, não, calma, para aí um pouquinho, vamos orar, vamos refletir, pensa bem, né? E às vezes tem momentos que o manso precisa de alguém um pouco mais agitadinho para dar uma empurradinha às vezes, né? Isso é muito importante. Agora, o que esse texto das bem-aventuranças está falando sobre os mansos? Porque é aquela pessoa que sabe que ela não tem nada. Deus é dono de todas as coisas. Então, por que ela vai ficar ansiosa pelas circunstâncias, vai ficar ansiosa pelos bens materiais, por que ela vai ficar ansiosa pelo recurso necessário? Se assim como Deus supre os pardais, assim como o Senhor supre os lírios dos campos, Ele não vai se preocupar conosco como filhos dele? Então, Deus sabe daquilo que nós necessitamos, principalmente das coisas básicas da vida, que é um alimento, que é uma roupa para a gente vestir. Deus sabe que nós precisamos. É isso mesmo. E muito mais do que isso, Ele nos chama de seus filhos, seus amigos, né? Já não sois mais meus irmãos, mas sim meus amigos. Então imagina, Deus, o manso é aquele que sabe, não é aquele que cruza os braços ou que estende as mãos assim e fica aguardando cair dos céus. Não é isso que os mansos estão falando aqui. Ele reconhece assim, eu sei a quem eu estou servindo, eu sei quem é meu Deus. E Ele há de suprir cada uma das minhas ou das nossas necessidades. Né? É diferente. É engraçado, né, a gente falando, cada bem-aventurança as pessoas deturpam, né? Pobre de espírito, que a gente já comentou, é deturpado e é uma coisa boa, sempre deturpa algo. Você fala, eu não quero ser pobre de espírito, eu não quero ser manso. E o povo perece porque falta conhecimento, né? Conhecimento. E acaba acreditando, né? A voz do povo não é a voz de Deus. Não, lógico que não. Por que as pessoas se preocupam com o bem material? Porque, na realidade, porque você disse que é seu. É o teu carro. É a tua casa. Se é teu carro, se é tua casa, então você tem que se preocupar mesmo. Não é? Então, assim, é o teu ministério, é a tua igreja. Meu irmão, então você não pode dormir nenhum minuto. Não é? Então não pode deitar sua cabeça no travesseiro, porque tudo é teu. Até dentro de casa, se tem um problema, eu estava pensando que muitas vezes o cara tá assim, a mãe é minha. Esquece de ter um monte de irmão, o pai é meu. Às vezes as pessoas dizem assim, não, é só força de expressão. Não é não, porque a boca fala que está cheio de coração. E depois estressa, não dá conta, as consequências. É o meu salário, é a minha conta do banco, é meu computador, é o meu celular, tudo é meu. Então, assim, você tem que se preocupar mesmo. Né? Se Deus não guardar, em vão guarda o sentinela. É por isso que a gente tem que reconhecer, falar, Senhor, é do Senhor e o Senhor está me emprestando para viver isso. Como o Senhor deseja, né? Nós somos mordomos, né? A gente tem que cuidar daquilo que Deus nos dá. Né? Mas lembrando que é dele, tudo vem dele e vai voltar para ele.